Abra o seu coração e deixe brilhar em você a luz do amor, que em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então abra o seu coração. Coração. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados. Pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, procuremos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um evangelho que o Senhor nos permite estarmos realizando para falarmos de palavras amigas, consoladoras, ensinamentos que são importantes para a nossa existência. Abençoe esse momento, que possamos ser iluminados com a luz do Evangelho. E é assim, Senhor, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no Lar no dia de hoje. E que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o aqueire. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias
que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que estás nos céus. Em outros termos, aqueles que estiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si mesmos, mas que se escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Meus irmãos, essa leitura nos remete a uma reflexão sobre o passado, que os primeiros cristãos, eles, ao confessarem a sua fé em Jesus Cristo, eles eram encaminhados para a crucificação, para os circos, para serem devorados por leões, serem mortos através de flechadas com venenos, e entre outros tipos de situações que faziam os primeiros cristãos desencarnar. Eram levados ao martírio, à crucificação, à morte. Hoje, meus irmãos, não existe mais isso. Uma pessoa que confessa sua fé, muitas das vezes, pode ser só reprovado, levado por alguma ironia, por algum sarcasmo. E Jesus nos chama a atenção para que nós possamos não nos preocupar com esse tipo de situação, que a fé deve prevalecer. Se eu tenho fé em Jesus, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho a minha religião, que eu professe ela. Porque como Chico Xavier uma vez falou, todo bem realizado é bem-vindo. Toda intenção generosa, ela é bem-vinda. E meus irmãos, aquele que se nega proclamar sua fé, distribuir sua fé, propagar sua fé, ele comete vários equívocos, erros. Ele falta com a caridade, porque muitas vezes as pessoas elas estão tímidas, elas estão passando por alguma situação muito difícil e intimamente desejam uma palavra amiga, desejam ser acolhidas, mas elas são tímidas, elas têm medo, elas têm vergonha. Assim, no Espiritismo, muitas pessoas deixam para procurar a doutrina espírita, no último caso, quando não tem mais nenhum recurso, porque ainda tem um certo preconceito, tem uma timidez, tem um medo. E nós não podemos deixar mais isso acontecer, porque há muitas dores, muitos sofrimentos no mundo. A nossa palavra, a nossa fé, ela deve se fazer como luz, como no capítulo fala, não coloqueis a candeia sobre o aqueiro, ou seja, não esconda a sua luz. Então, quem renega a sua fé esconde uma luz que pode iluminar aquele que esteja em sofrimento. Por isso que Jesus diz, quem renegar a sua fé, eu renegarei também. Ou seja, se você está deixando de ajudar alguém, de fazer alguém, como tu queres ser ajudado? Ajuda, que o céu te ajudará. Faz por ti, que o céu te ajudará. Cada um conforme suas obras. São palavras de Jesus que nos faz refletir de que eu ajudando alguém, eu sou ajudado. E você mostrar sua fé, o quanto que ela é importante, o quanto que ela lhe ajudou, e mostrar esse exemplo ao outro, ele receberá também luz. E muitas vezes essas palavras, que muitas vezes a gente acha que são palavras qualquer, que não tem nenhum efeito, nenhum alcance, é ela que vai de encontro ao sofrimento de uma pessoa e ajuda aquela pessoa.
Então não vamos negar a nossa fé, não vamos deixar de dar nossa opinião, mas uma opinião divina para ajudar, para edificar. Vamos dar a palavra amiga. Se eu tenho conhecimento doutrinário de Jesus, dos seus ensinamentos, fale, não se envergonhe. Muitas vezes as pessoas estão com alguma zombaria, mas elas são as que são mais necessitadas de ouvir essas palavras. Então, meus irmãos, possamos fazer luz, que a nossa fé seja luz e ilumine o mundo, porque cada um de nós estamos precisando dessa luz divina que salva, que consola e que esclarece. Que possamos, meus irmãos, refletir com muito cuidado, porque essas situações, elas não acontecem só com os estranhos, com pessoas distantes de nós, elas podem estar dentro do nosso lar. E às vezes a gente não percebe. Por isso a importância de fazer as nossas preces, de fazer o nosso evangelho no lar, de falar de Jesus, de falar dos seus ensinamentos e, acima de tudo, praticar o que Jesus ensinou, o legado de Jesus. Porque é o que a gente faz muitas vezes é o que conta para aqueles que estão ao nosso redor. Porque eu posso dizer que eu sou bom, que eu sou caridoso, mas se eu realmente não realizo o que eu digo, de nada vale as minhas palavras. E as pessoas que estão perto de nós, ali no nosso seio familiar, na nossa vizinhança, elas estão mais atentas à minha ação, não nas minhas palavras. Então que nós possamos realmente falar, propagar a nossa fé cristã, mas acima de tudo, exemplificá-la na ação do bem, na prática do bem. Então, meus irmãos, essas nossas reflexões de hoje. Possamos agora fechar os nossos olhos para realizar a nossa prece de encerramento. Senhor, muito obrigado por mais um evangelho, essas reflexões que possam ela nos ajudar, nos fortalecer, nos esclarecer. Abençoe a cada um de nossos irmãos que estão conosco neste momento, neste evangelho, que eles recebam tudo aquilo que estejam precisando, que estejam necessitando, Senhor. Que os bons espíritos envolvam a cada um, aos lares, aos familiares também. Abençoe nosso planeta Terra, que as nossas preces possam chegar a todos que estejam necessitando, Senhor, mesmo aqueles que estejam em sofrimento ou aqueles que ainda estejam com seus corações endurecidos. Obrigado, Senhor, por tudo. É através desta prece que lhe pedimos por encerrado o Evangelho do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, foi esse o nosso Evangelho. Agora possamos ser encaminhados para o passe. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol,
todos os que tinham doentes atingido de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, de
dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho